Olá, graças a Deus, estamos iniciando agora um Conexão e o programa hoje falando sobre pecado. Olha, eu acho que esse assunto vai render bastante, hein? O pecado é algo que a gente tem que combater constantemente e para falar sobre esse assunto é bem importante, ainda mais nos dias atuais, quando a gente tem visto tanta liberalidade em muitas igrejas, em muitos lugares, né? E as pessoas têm confundido muito o amor de Deus com liberação para fazer muitas coisas que, na verdade, a Bíblia mostra que é pecado. Bom, para me ajudar nesse tema pecado, eu estou aqui com dois pastores abençoados. Estou aqui com o pastor Wilson Lima, nosso pastor lá de Catumbi. Pastor, seja bem-vindo. É a segunda vez já aqui no programa, né? Segunda vez, meu pastor, tendo essa honra de estar aqui novamente. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Muito obrado. Em nome de Jesus. Deus, estamos aí na fé. Vai ser bênção em nome de Jesus. E vamos falar de pecado, hein? É isso aí. Tá preparado? Preparado. Graças a Deus. Bom, também comigo aqui vai estar o pastor Felipe Castro, nosso pastor já há muitos anos que eu conheço esse homem, é um homem de Deus, servo do Senhor. Está aqui agora na Taquara, auxiliando o pastor nosso aqui do MEC. Isso. Pastor, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Boa tarde, pastor. Com certeza é um privilégio poder participar com o senhor aqui pela primeira vez desse programa. E preparado aí para falar desse assunto que hoje em dia, né, muitas pessoas estão querendo normalizar o pecado, né, e é algo que a Bíblia condena e nós vamos aqui esclarecer na luz da palavra de Deus sobre esse tema. Glória a Deus. Bom, então você já viu que esse assunto vai render. Nós vamos agora a uma matéria sobre esse assunto e voltamos com nossos convidados para falar sobre pecado. Vamos lá. Pecado é tudo aquilo que vai contra as leis de Deus, contra o que é pregado no Evangelho. O pecado já gerou inúmeras consequências desde que entrou no mundo. As principais implicações são a morte e o afastamento de Deus. Existem diferentes tipos de pecado. Há o pecado mortal, como não crer em algo ensinado por Deus, por exemplo, e também o pecado venial, que são os pecados considerados mais leves, mas que ainda assim afastam a presença do Senhor. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. Bom, a gente vê na matéria que a gente tem, digamos assim, uma batalha. Eu costumo dizer que uma das maiores guerras que o homem trava, eu falo muito isso na igreja, né? Uma das maiores guerras que o homem trava é com ele mesmo. Porque a gente tem um Deus que faz o impossível, é um Deus que opera poderosamente em nosso meio, e a única coisa que impede Deus de operar e nos separa de Deus é o pecado. Então a gente tem que realmente ter um cuidado muito grande. Pastores, eu queria começar já com vocês falando sobre o significado da palavra pecado. Pastor Wilson, o que o senhor teria para falar sobre o significado? O senhor fala um pouquinho, o pastor também fala. Significado da palavra pecado. O pecado é literalmente errar o alvo, né? É a pessoa, ela não está sujeita ali à palavra de Deus, não se sujeitar às determinações do que as Escrituras declaram, e aí com isso ela vai sempre errando o alvo, saindo do foco, saindo dos propósitos e desígnios de Deus. Basicamente é isso então, né? Exatamente. Você quando peca, você erra o alvo. Erra o alvo. Pastor Felipe. Eu cheguei até a conferir no dicionário, né, e fala que pecado, a definição é desobediência aos preceitos religiosos, né? Ou seja, sim, a palavra de Deus, né? Então, sim, toda desobediência é considerada como pecado. Se constitui como pecado, né? Como pecado. É interessante porque do grego e no hebraico a definição é a mesma. No grego é amartano, ou amartano, não sei como é que fala, não sei como é que pronuncia, né? E significa errar o alvo também, significa errar os preceitos que Deus preparou para a gente. No grego é atá, ou iatá, alguma coisa assim, né? E também significa a mesma coisa. Erro tanto do grego quanto do hebraico. Então, o pecado, eu só fico muito preocupado, porque assim, pastores, quando as pessoas definem como o pecado errar o alvo, e eu sei que a definição é essa, mas algumas pessoas pegam e entendem isso, simplificam demais, né? Como o pastor Felipe falou na abertura, né? Ele falou, eles estão querendo normalizar o pecado. Não foi esse foi termo isso. que o senhor usou? Isso. Estão querendo normalizar o pecado. Quer dizer, eu fico um pouco preocupado,
Porque as pessoas, elas pegam assim, errar o alvo. Então, é muito simples, é muito, né, fica muito Raso, né? Raso, né? E pecado é algo muito sério, porque se diz que nos separa de Deus, né? Então a gente tem que... aliás, é um assunto que tem que ser muito abordado na igreja, né? Sim. Que hoje em dia... A gente tenta falar sem fugir à ética, nem sem falar de mal de ninguém. Mas hoje em dia tem alguns lugares que estão querendo falar menos de pecado, né? Sim, trazer só mensagens que jogam, incentiva, mensagens motivadoras e tudo, e estão esquecendo de pregar sobre pecado, que é de suma importância. O pecado separa a gente de Deus, sim. É bíblico, né? Sim. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Você viu até aí falando na nossa matéria. Bom, existe tipos de pecado? Vou começar com o pastor Felipe agora. Existe tipos, pastor Felipe, de pecados? Sim, né? Quando a gente aprende algo sobre o pecado, né, as pessoas sempre falam, não tem pecadinho nem pecadão, né? Tudo é pecado. Mas, segundo a palavra de Deus, né, diz que existem pecados que é para a morte, mas também existem pecados que não é para a morte. Né? Então, a gente entende aqui que pela misericórdia de Deus, há tipo de pecado, né, que ele espera o arrependimento, né, daquele que está praticando, está na prática do pecado. Então, no meu entender, existe sim tipos de pecado. Existe tipos de pecado, então. Tipos de pecado. E aí, pastor Wilson? Exatamente, Jogar bom pro senhor agora. E aí? Certamente, né, pastor? Porque existem aqueles pecados que as pessoas elas cometem inconscientemente, né? Aconteceu ali. O tal do errar o alvo, né? Isso, né? E tem aquele que já está consciente, né? A pessoa está com toda a ciência do que está praticando ali, ela tem um entendimento da coisa, não está sendo enganada. É como a Escritura até fala de Adão e Eva, né? Até em relação ali ao comer do fruto, a Bíblia Sagrada diz que Eva foi enganada, mas Adão pecou. Né? Porque a Eva foi ludibriada pela serpente, mas Adão ele tinha consciência do que ele estava fazendo. É conferido ao Adão o pecado, não a Eva. Né? É interessante esse assunto, porque se você for ver na Bíblia Sagrada, você vai encontrar algumas listas, como em Apocalipse 21, como em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, Romanos 1 também fala, vários pecados. E é interessante que a Bíblia coloca, por exemplo, murmuração com homicídio. Isso. No mesmo rol de pecados. Então, se a gente for pensar desse jeito, quer dizer, então, né, não tem tanto assim essa balança para Deus. Né? Não tem tanto assim essa balança para Deus, se você for pensar dessa forma. Existe o pecado contra o Espírito Santo, que a Bíblia fala que não tem perdão, esse aí. E raramente a gente encontra alguém que pecou contra o Espírito Santo. O missionário explica que quando alguém peca contra o Espírito Santo, de acordo com o que a Bíblia fala, a pessoa vira quase que um bicho. Porque ela não tem nenhum tipo de arrependimento na alma dela. Né? Então, esse seria um pecado diferente, realmente. Certo. Mas, fora isso, eu fico assim pensando, porque você vai nas listas de Apocalipse, de Romano, de 1 Carta aos Coríntios, você vai ver aquele rol de pecados, e você vai ver Deus falar de homicida, de adultério, e vai falar de murmuração, vai falar de tímidos na fé. Apocalipse 21, 8, o topo da lista é tímido. Timidez. Quer dizer, lógico, não é o tímido no sentido de caráter, é um tímido no sentido de fé. Né? E depois vai falar de homicida, vai falar de adultério, vai falar de idolatria, vai falar de feitiçaria. E ele fala que todos esses, inclusive o tímido na fé, vai provar da segunda morte, que é o lago que arde com fogo e enxofre. Então, se eu for pensar nisso, não haveria, então, essa tal de... Como é que foi colocado pela... Tipo de pecado. Né? Não haveria isso. Exatamente. Porque ele está colocando o tímido na fé e está colocando também o homicida e adúltero no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Né? Agora, o único tipo que eu vejo assim, que realmente há uma distinção é o pecado contra o Espírito Santo, que realmente não tem perdão. Né? Esse aí pecou contra o Espírito Santo, não vai ter perdão, o que raramente a gente vê. Entendeu o que eu quero colocar, assim ou não? Sim. Porque assim, senão o pessoal vai querer dizer, então pecar é errar o alvo. Eu só errei o alvo, mas eu errei de leve. Eu não fiz nada demais. Né? Eu não fiz nada demais. Eu olhei, eu conversei, eu desejei, mas eu não pratiquei.
E aí Jesus fala que se você olhar para uma mulher e desejar, Já e tá você já está adulterando, É quer dizer. verdade. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter com isso aí, não é? Exatamente. Ou será que eu estou exagerando? Não, é isso aí mesmo. Tudo é pecado, né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Entendi. não tem essa diferença de pecadinho e pecadão. Sim, eu conto muito um testemunho de uma mulher que chegou aqui, trazida por uma família aqui quando ela passou na freguesia, e que ela parecia um bicho realmente. Ela estava bicho no sentido assim de sem falar com ninguém, sem olhar, ela falava olhando para o chão, nem olhava para mim. Uma roupa estranha, um cabelo estranho. E a família que trouxe, eles falaram que ela tinha certeza que tinha pecado contra o Espírito Santo. Primeira coisa que eu falei para ela, se eu só tivesse pecado contra o Espírito Santo, só não estava aqui diante de mim. Aí ela levantou o olho nessa hora. Ali eu creio que ali eu consegui entrar no coração. Sim. Aí quando dei a palavra para ela, ela continuou vindo. Depois dessa mulher, ela se transformou de uma tal maneira que até o marido, que é incrédulo, veio na igreja agradecer. E ele falou assim, eu ganhei uma esposa nova. Glória a Deus. E essa mulher depois se tornou obreira lá na igreja. Não sei como está a vida dela agora, mas na época se tornou obreira da escolinha na época. Então, assim, realmente o pecado que a gente pode distinguir aí dos outros seria o pecado do Espírito Santo, sendo que raramente alguém comete esse pecado aqui na Terra. É raro, né? Certo? Certo. Bom, elucidado o assunto, vamos voltar então aqui, a terceira pergunta. Quem criou o pecado? Opa, essa quando eu li assim, eu falei, agora eu vou pegar os pastores agora. Quem criou o pecado? E aí, gente? Quem quer comer? O Wilson tá aqui rindo pra mim assim, ó. O pastor Wilson, ele tá rindo pra mim assim, ai, pastor, vai me colocar nessa furada aqui agora. Tipo assim, né? Vamos lá, pastor Wilson. Quem criou o pecado? Não, pastor, como nós relatamos aqui, o pecado ele vem da origem da desobediência, né? Então a gente entende que ele veio já principiando na tentação ali, né? Quando ele tenta a serpente, né? Tenta a Eva, então ele vem ali de Satanás, vem do diabo. E o apóstolo Paulo chega a dizer que o pecado veio através da lei, né? Que se não tivesse lei, não haveria o pecado. Sim. Então, eu entendo que é mesmo a ação do diabo levando a pessoa a transgredir a lei de Deus. Então, foi ele que... Ele formalizou do jeito dele o pecado. Ele que criou, então. Promoveu, né? Porque já começou lá no céu, na rebelião, Sim. né? Ele se rebela contra Deus. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Ah, sim, senhor. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Senhor. Mas assim, então não foi Deus que criou o pecado. Não, de forma alguma. Porque as pessoas lá fora, pastor Felipe, elas pensam assim, mas Deus não é o criador, então ele criou o pecado também. Não, com certeza Deus ele criou, o homem criou tudo perfeito, né? Ele não criou o pecado. Né? O pecado, o pastor Wilson já falou aqui, ele veio pela desobediência. Então quem assinou, quem patenteou o pecado foi o diabo, quando ele convenceu a Eva que se eles comessem daquele fruto, que eles certamente não morreriam. Então, porque ele já cai do céu. E o Lúcifer vira Satanás, sim. Já por causa de um pecado de rebelião. Pecado de rebelião. Exatamente. Né? Então, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, sobre essa queda dele, sobre essa rebelião lá no céu. Agora, então não tem nada a ver com criação de Deus. Nada a ver. Deus não tem nada a ver com isso. Queda do homem. Deus criou perfeito, aí depois veio as imperfeições. E o pecado, ele levou, né, o ser humano à ruína, né? Que todas as causas dos males hoje, com certeza, é o pecado que entrou. Vamos para o quarto agora, né? Diferença entre pecado e iniquidade. Eu quero ouvir de vocês isso. Sim. Diferença entre pecado e iniquidade. Pastor Felipe, qual é a diferença entre pecado e iniquidade? Eu entendo assim, eu lembro até que eu aprendi isso com o nosso pastor que está lá em Belo Horizonte, agora o pastor Rogério Postigo, uma reunião dos homens que vencem. Ele deixou bem claro isso, né? Que até então eu não sabia, eu achava que tudo... A Bíblia diz, né, que todo pecado é iniquidade, mas o pastor ele explicou de uma maneira bem clara, né? Ele disse que todo pecado ele começa com uma tentação. Né? Primeiro, ninguém já peca de primeiro nós somos tentados. Né? E se nós insistimos, darmos, né, corda àquela tentação, ela começa a virar um pecado. Né? E o pecado
né, a prática constante daquele erro, daquele pecado, a consciência, né, a pessoa que está consciente, aí esse pecado ele já se transforma na iniquidade, que é a prática recorrente do pecado. Eu entendo dessa maneira. Então tá, então... A diferença, diferença... pecado e iniquidade. Então, não ficou muito claro para mim. Qual seria a diferença, então? O pecado, eu creio que é a misericórdia de Deus ainda para a pessoa se arrepender. Iniquidade, a pessoa não se arrepende. Ela sabe que está... Ela pecou conscientemente. E ela tem consciência do que está fazendo. Exatamente. E continua fazendo. Então, ela é tratada como um iníquo. Entendi. E aí, pastor Wilson? E aí, meu pastor? Então, aqui em Isaías, 59:2, ele fala: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, né? Divisão, separação. Então, eu entendo que iniquidade é a pessoa que ela tem um conhecimento, ela tem um entendimento da Bíblia Sagrada. Digamos que é para todo crente, né? Iniquidade é para todo aquele que conhece a palavra, só que a iniquidade é o quê? A falta de equidade, a falta de respeito. Ela conhece, mas não respeita as coisas de Deus. Ela não tem respeito das coisas espirituais. Pecado se aplica à pessoa que está no mundo, ela não tem o entendimento, ela não tem o conhecimento, né? Então ele diz, isso aplica tanto ao cristão quanto ao mundano, né? O mundano, no meu entendimento, ele não pratica iniquidade, porque ele não tem conhecimento. Ele peca. Para ser iníquo, você precisa conhecer, saber o que você está fazendo. Exatamente. Certo? Você então conhece, você agora tem conhecimento de causa e você mesmo assim quer continuar fazendo, quer continuar naquela prática. Nessa hora, você não é só um pecador. Você, além de ser pecador, você se torna um iníquo diante de Deus. Certo. O pecado, quando é só um pecado, é aquela pessoa que está errando e ela não tem consciência de estar errando. É verdade. E aí, quando ela tem consciência, ela se arrepende e ela volta atrás. Aí seria o pecado. É uma coisa muito próxima uma da outra. Bem juntinho mesmo, né? Muito próxima uma da outra. Mas realmente essa distinção é perfeita, né? Tanto que o salmista, né, lá no Salmo 66, ele diz, versículo 18, né? Ele diz, se eu atentar para a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Então, ele escreveu isso para dar ciência que a pessoa que conhece, né, o que é pecado e permanece, isso é uma iniquidade que ele está atentando no coração. Ela precisa realmente estar se arrependendo, tendo aquela sensação ruim de que, pô, eu errei, preciso falar com Deus, preciso me consertar com Deus. Precisa ter essa consciência. Quando a pessoa fica quase que cauterizada a consciência. E você até fala com a pessoa. A gente é pastor, a gente já passou por isso. Acho que todo pastor já passou por isso, né? Você vai falar com a pessoa e falar, irmão, tá errado isso aqui, cara. Você vai... Isso aqui, você tem que parar com isso. E a pessoa fala, não estou errado, coisa nenhuma. Deus está me abençoando a si mesmo. Essa pessoa já se tornou um iníquo, então, sem perceber. Ou percebeu, mas não quer voltar atrás. E o pecado é diferente. Quando você percebe, você volta atrás. Logo, poxa... Né? Posso até dar um exemplo aqui, pastor, de algo que aconteceu recentemente. Uma pessoa que se disse cristão nos procurou aqui na igreja, o pastor Felipe Ventura, ele pregou sobre a fornicação, né? E quem estava era a companheira dele. E no final do culto ela veio perguntar, pastor, né, fornicação não é só quando a pessoa ela tem vários parceiros, aí a fornicação, aí o pastor explicou para ela, não, fornicação é uma prática, né, sexual ilícita. Né? Aí nós vimos que ela entendeu, só que ela falou para o companheiro dela isso. Aí o senhor, no outro dia, ele estava aí na igreja, no outro culto, ele veio tirar satisfação. Pastor, o senhor não tem que falar isso, o senhor não tem que pregar isso. Né? Porque eu só tenho relação com ela e isso não é fornicação. Aí ele falou, onde o senhor me prova na Bíblia que o Adão e a Eva, eles se casaram para poder ter relação. Então a gente vê a pessoa, ela consciente que é pecado, mas ela quer normatizar o pecado. Então é iniquidade, exemplo de uma pessoa iníqua. É complicadíssimo. É verdade. É tão complicado porque se essa pessoa sai da sua igreja e vai para uma outra igreja, e aquela igreja não fala sobre isso, pelo contrário, até diz que faz parte. Normaliza. A pessoa vai ficar lá, vai ficar errada lá. E ela vai achar que encontrou o lugar dela porque aquela pessoa deu a base para ela continuar no erro. Né? Enfim, coisa séria. Vamos muito séria mesmo. Como aprender a odiar o próprio pecado? E aí, pastor? Como a pessoa pode aprender
a odiar o próximo. Eu tenho uma palavra para isso. Então, Se o senhor fosse ensinar a pessoa como aprender a odiar o pecado com uma palavra só, qual seria a palavra? amando a Deus, né? Amando a Deus. Já tem 3 palavras. Amando a Deus. 3. Uma palavra. Já são 3. Amando a Deus. Então, o senhor, temor. Temor. Aí, boa. E o senhor, uma palavra? No caso seria Espírito Santo, uma palavra composta, né? Porque é o Espírito Santo que convence. Já vem o professor aí tirar onda comigo. O Espírito Santo convence do pecado. Então, uma das maneiras é ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo, no final das contas, é como se fosse uma palavra só pra gente, né? Uma pessoa só. Composto. E eu pensei, quando eu vi essa resposta, a primeira coisa que bateu no coração, santificação. Acabou. Sim. Santificou, pecado não tem força mais na sua vida. Exatamente. Tem que ir para a Bíblia, tem que dobrar o joelho, tem que santificar, e você, então, o pecado perde as forças e você segue adiante. Bom, pastores, agora a gente vai a um intervalo rapidinho, e você não saia daí, o assunto vai pegar fogo, já está pegando fogo, não saia daí em nome de Jesus. Então, voltamos agora com Conexão. Hoje está aqui comigo o pastor Wilson Lima, da nossa igreja de Catumbi, e também o pastor Felipe Castro, né? Isso. Felipe Castro, nosso pastor aqui da Taquara, junto com o pastor Felipe, ajudando ali o pastor a fazer o trabalho. Pastor, o senhor já teve em quantas igrejas? Além da Taquara 1, que é ali na Nelson Cardoso, eu passei, minha primeira igreja que eu assumi foi em Santa Efigênia. Santa Efigênia. Perto da Cidade de Deus, isso. Depois eu passei já na sede do Meier também, Silva Rabelo 20. O senhor esteve lá no Meier? Estive no Meier lá. Essa eu nem lembrava. A vida de pastor é assim, né? Estive lá no Meier. Foi pouco tempo, mas eu fiquei um tempinho emprestado lá, ajudando o pastor na época. Aí retornei para a freguesia, da freguesia eu fui para Curicica 2, né? Aí na época da pandemia a igreja teve que encerrar o trabalho, mas logo abriu a porta lá em Vargem Pequena, e lá eu fiquei três anos, né? Praticamente quase 3 anos, pastoreando lá aquela igreja, e agora estou aqui, fazendo a obra. Fazendo a obra de Deus com todo o carinho. Amigos, agora nós vamos ao nosso quadro Abre Aspas. Vamos lá ao Abre Aspas. 85% dos evangélicos consideram pecado atacar a natureza. Um levantamento realizado pela agência Purpose revelou que 85% dos evangélicos brasileiros consideram pecado atacar a natureza. Realizada entre 24 de agosto e 4 de setembro, a pesquisa entrevistou 2.000 pessoas que se declararam protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais. Entre eles, 82% concordaram que um crime contra a natureza é um pecado contra Deus e 84% que destruir a natureza é um pecado grave. Os números também apontam que 67% dos entrevistados por telefone consideram que a preservação da natureza é importante e 77% desejam que suas igrejas apoiem atividades em defesa do meio ambiente. A fonte foi o Pleno.news. Olha, então, 85% dos evangélicos brasileiros, né? O nosso propósito que deixa bem claro, os evangélicos brasileiros, 85% entendem que é pecado atacar a natureza, porque, logicamente, Deus criou tudo, então seria um pecado atacar a natureza. E agora? Sim, uma das ordens de Deus lá no Jardim do Éden foi que o homem ele ia cuidar da natureza, né? Botou ele lá no jardim e falou, você vai cuidar, você vai lavrar, daí você vai comer e tudo. E hoje o que a gente vê é o homem destruindo a natureza. Então é uma desobediência a algo que Deus determinou. Pastor, o senhor concorda? Então, é um pecado? Quer dizer, vamos dizer assim que eu sou da igreja, eu sou salvo, certo?
Mas aí, de repente, eu vou cortar as árvores, eu vou começar a quebrar plantas e fazer essas coisas. E aí, isso seria um pecado que poderia me roubar, por exemplo, a salvação? No caso, está atacando o Criador, né, pastor? Que ele criou a natureza. Então, está atacando aquilo que ele criou. O salmista diz no Salmo 19, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, tudo que foi criado, né? Foi criado minuciosamente pelas mãos de Deus, até mesmo para nos servir, né? Deus, ele criou tudo, né? Até em Eclesiastes diz, né, que Deus fez tudo perfeito, mas o homem buscou várias invenções, né? Fez tudo perfeitamente. Então, se eu ataco ali a criação de Deus, eu estou atacando, estou indo contra o próprio Deus. É como, como a Bíblia fala, né? Você feriu o teu irmão, né? Você está ferindo o próprio Deus. Se você odeia teu irmão, você está odiando o próprio Deus. Você está odiando o que ele criou. Isso dá uma discussão, hein? É um debate forte. Isso dá uma discussão, porque, por exemplo, ó, aqui tem um pedaço de árvore. Sim, sim. Né? A gente anda nos carros, a gente aproveita de tudo. As pessoas que brigam muito por isso. E eu sou a favor de preservação da natureza. Sim, Lógico que eu sou a favor da preservação. Eu acho que tudo tem um limite. Exatamente. Né? Então, eu acho que Deus criou, a discussão acho que é essa. Deus criou sua natureza para servir, como o pastor falou, como você falou também lá no Éden, com o Adão. Deus falou, vocês vão comer daí. Quer dizer, você vai cuidar e vai se servir daquilo. Certo. Só que o homem está indo além, né? Exatamente. É o olho grande, né? mesmo, é a ganância mesmo. Né? É o dinheiro tomando conta, sendo um Deus do homem. E aí ele não está só pegando aquela a proporção certa, digamos assim, para a sobrevivência. Está indo além. Sim. Então, aí eu acho que está o pecado. Exatamente. Porque senão também aí a gente teria que viver... Não tem nem como viver. Não teria como viver hoje em dia. Né? Então, não é, poxa... Tem que ter um cuidado, porque de repente você tem uma criança ali agora vendo a gente, ela vai, de repente, pegar alguma coisa no pé lá da casa dela, sei lá, uma fruta lá, e quebra um galho, ela vai ficar, pequei, quebrei um galho aqui. Não é assim também que funciona. E a Bíblia até nos diz, né, que a gente também não tem que ser demasiadamente justo. Então a gente vê até lá no Noé, quando ele foi construir a arca, né? Ele precisou de madeira. Mandou trazer madeira. Ele precisou, então, não desmatar, mas cortar algumas árvores. Não foi um pecado, foi uma necessidade. Não é algo que vai roubar a salvação dele. Sim. E até foi uma direção de Deus. Seria o pecado atacando a natureza, seria então o exagero. Exagero. Certo? O exagero que a gente vê aí que algumas leis até já foram formadas para evitar isso, e mesmo assim continuam fazendo. Exatamente. Há pouco tempo atrás a televisão colocava direto desmatamento, agora parou de colocar, não sei porquê, porque continua lá a mesma coisa, não fogo, acabou, desmatamento, continua, mas antigamente colocavam direto, agora parou de colocar, parece que ninguém está desmatando mais. Devia continuar colocando, para a pessoa ver que continua, né? Exatamente. Então, a gente, aí sim, o exagero, então se torna um pecado, né? Exatamente. Dá muita discussão isso aí. Vamos lá, Tiago 4,17 diz o seguinte, na Nova Bíblia Viva de Portugal. É uma tradução que eu vou trazer para vocês. Lembre-se também, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pastores, eu lembro que no curso Fé do missionário, o missionário usa esse texto dizendo que esse pecado é um pecado de omissão. Ele tem, aliás, uma boa mensagem sobre isso, e no curso Fé ele também fala sobre isso, que é um pecado de omissão. Você sabe que pode fazer, que deve fazer, mas você simplesmente não faz. Vocês acham que esse pecado de Tiago 4,17, né, que seria, o missionário colocou como pecado da omissão, você sabe, mas não faz. Vocês acham que isso é muito comum no meio dos cristãos? Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. O próprio Jesus até combateu isso, né, pastor? Quando ele realiza um milagre um dia de sábado, né? E os fariseus, os doutores da lei, vieram contra ele, né? Isso acontecia sempre, né? Direto, né? Constantemente. Parece que o sábado para Jesus era uma batalha, para Jesus. E aí que ele gostava mesmo, né? De fazer os milagres. E ele fala até sobre isso, né? Vocês tendo um boi
Se o boi de vocês, a ovelha, cair dentro de um buraco num sábado, vocês não vão tirar? Quer dizer, o animal vale mais que um ser humano e eu não posso curar num sábado. E ele até falou isso. Aquele que pode fazer o bem, não faz, ele está pecando. No caso da mulher encurvada, ele chega a dizer que a mulher estava 18 anos presa por Satanás. E dentro mas como é que eu não posso curar essa mulher se você, num sábado, vai lá salvar seu bezerrinho que cai lá no poço lá? Isso é muito sério. Muito Tem a passagem do bom samaritano também, que fala, Sim, também. Sobre muito aquela bem pessoa lembrado. lá ferida e tudo. O sacerdote passou, o levita passou. Os que deveriam ajudá-lo fazer o bem, se omitiram. E o samaritano, né, que não se davam com os judeus, né, eles eram pessoas que não se davam, mas ele foi lá e fez o bem. Ele provou ali algo que muitas das vezes o cristão ele não quer exercer, né, que é fazer o bem, sem olhar a quem, né? Como diz, né? Tá certo. Bom, então tá muito claro, né? A gente não tem que ter muito cuidado com essa omissão e infelizmente acontece muito ainda. Sim. Eu combato muito isso, esses dias eu estou pregando sobre isso. A beneficência tem que fazer parte da nossa vida, eu tenho que aprender a fazer beneficência. O profeta Miqueias, ele diz que Deus não quer sacrifício mais, ele quer que você pratique a beneficência. Uma das coisas que ele fala, né? Praticar a beneficência é o que Deus quer da gente também, além das outras que ele... São 3 coisas que ele fala ali, né? Miqueias 6:8. Tem 3 coisas que ele fala ali. Uma delas é praticar a beneficência, praticar a justiça, a beneficência e uma terceira andar coisa... humildemente com teu Deus. Andar humildemente na presença de Deus. E eu falava sobre isso aí. Quer dizer, a gente não pode se omitir. Tem que fazer, pode fazer, vai lá e faz. Deus mandou fazer, então... E a gente pode fazer. Pode fazer. Porque Jesus fez a beneficência na vida daquela mulher de 18 anos encurvada, ele não deu nada para ela, não deu roupa, não deu comida, não deu dinheiro, não deu nada. Mas ele deu o que ele podia dar, que era a cura dela. Exatamente. Isso é beneficência também. É verdade. É o que a gente faz na igreja direto, além de fazer outras coisas também. Bom, vamos lá então, vamos seguir. Acho que isso aqui ficou bem legal. Quando há arrependimento, os pecados cometidos são esquecidos por Deus? Pastor, quando há arrependimento, os pecados cometidos são esquecidos por Deus? Sim. A Escritura diz que ele lança, né, no mar do esquecimento, né? E lá nos Salmos ele diz também que o quanto está distante, né, o Oriente do Ocidente, assim são as nossas transgressões diante dele, quando nos arrependemos. Né? Até li uma vez num livro que o autor até dizia que se uma pessoa tivesse a capacidade de andar do Oriente até o Ocidente, se ela tivesse a capacidade de caminhar 1000 anos sem parar, ela não chegava. De tão longe que é. Tão distante. Você vê, né? E aí, pastor Felipe? Eu concordo plenamente. Já fechou, né? Que para Deus já é assim, para o homem não. O homem está sempre lançando no rosto, né? Você fez isso, você era isso, você era aquilo. Mas para Deus, né, o diabo também, que é o acusador, ele está sempre querendo lembrar dos nossos pecados. Mas Deus não. Deus, ele trata como se nós não tivéssemos cometido. Está com a Bíblia aberta aí? Sim, senhor. Abre Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Você vai ver aí a importância de você se arrepender. Só que o arrependimento ele tem que vir seguido da confissão, tá? Que você se arrepende. Quem se arrepende, confessa o que fez. Você só se arrepender, dizer que se arrependeu. Por exemplo, eu pequei contra o pastor Felipe. Chego para o pastor Wilson e falo, pastor Wilson, eu peguei contra o pastor Felipe, estou arrependido. E eu não vou até ele para confessar o meu pecado, então, pecado não confessado é pecado. Curso fé do missionário. Exatamente. Pecado confessado, pecado inexistente. Pecado não confessado é pecado existente. Você pode dizer que se arrependeu, mas o pecado existe ainda. Está lá e vai carregar você e vai fazer essa separação enorme aí entre você e Deus. Né? É o Ocidente, o Oriente e o Ocidente. Mais de quanto? 1000 anos. Mais de 1000 anos para percorrer andando. Para poder chegar, e não chega. Rapaz, será que você não exagerou, não? 1000 anos? Sim, eu não lembro agora qual foi o livro, mas o autor falou isso aí. Caramba. Eu vou achar o livro direitinho. Pois é, então. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande. Fala.
É porque a tradução desse de Oriente ao Ocidente, ele trata como se fossem os polos, né? Norte, que nunca vai se encontrar. Nem consegue, né? 1000 anos... Exatamente. Nem chega. Né? Não chega. Você pode pegar o jatinho do Neymar, de repente. Aí tu chega lá, se o Neymar emprestar, né? Presta aí, Neymar. Vamos lá. Sim, senhor. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Tá fechado, né? Ele fala, ele assume para si, né? Eu mesmo. Sim. Eu mesmo faço isso. É só você se arrepender e confessar o pecado. É muito importante mostrar isso para vocês que estão em casa, né? Quer dizer, você se arrependeu, mas não foi lá confessar o pecado, esse pecado ela está sobre a sua vida. Se esse pecado ofendeu somente a Deus, então é a Ele que você tem que pedir o perdão e confessar a Ele. Mas se o seu pecado ofendeu alguém, você deve se arrepender diante de Deus e até esse alguém e falar para ele, olha, eu cometi esse erro, eu pequei e estou disposto a assumir a responsabilidade do meu erro, o erro foi meu, o pecado foi meu, estou disposto a assumir essa responsabilidade. E a pessoa vai me perdoar? Bom, se você orar a Deus e for dirigido pelo Espírito Santo, eu creio que essa pessoa vai te perdoar. Mas e se essa pessoa não quiser te perdoar? Você está livre, você não está mais preso, porque você confessou, você se arrependeu e confessou. É bom colocar isso, porque senão fica pensando, não, já estou arrependido, já está tudo certo. Não está tudo certo, não. Você está arrependido, mas não confessou o pecado. É verdade. E Provérbios 28:13, né, fala isso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Não vai dar, vai começar a dar com os burros nada. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia. É propósito de Deus para a nossa vida, para a gente viver melhor, colocar a cabeça no travesseiro e poder dormir, andar de cabeça erguida, andar tranquilo, tá? Por mais que você não goste, a verdade é essa. Tem gente que não gosta, não. Não gosta. Né? Tem gente que não gosta de ouvir a verdade, mas vamos lá. Verdade bem. Devemos amar o pecador e odiar o pecado? O que vocês acham? Amar sempre. Amar sempre. Todas as pessoas. É um mandamento, né? Jesus, ele resumiu todos os mandamentos a dois, né? Amar o Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas e amar o próximo. Ele não está falando quem comete pecado, o pecador não ama. Então, é todos. As pessoas não confundem um pouco isso, pastor Wilson? Porque, assim, geralmente a gente escuta as pessoas falarem isso. Eu amo o pecado, mas não amo o pecador. O pecador. E as pessoas, muita gente, tá? Não são poucas, e inclusive dentro da igreja também. Sim. Muita gente pensa que amar o pecador é realmente ser condescendente com o que ele pratica. Né? Relevar, passar a mão na cabeça. Não, eu amo essa pessoa. Então, principalmente quem vem de fora, a pessoa acha que amar aquela pessoa é fazer com que a gente a aceite do jeito que ela é. A gente aceita a pessoa. A pessoa. É claro que a gente aceita a pessoa. A prática que é condenada. Mas a prática, eu não posso ir contra a palavra de Deus para agradar A, B, C, ou para agradar um discurso de alguém, agradar o que a pessoa quer. A palavra de Deus, para mim, é tudo. Sem ela, eu não tenho Deus comigo. Né? Sim. Assim, então, eu vou tratar super bem, eu vou abraçar, eu vou apertar a mão, eu vou estar junto, eu vou... se pedir, eu vou estar lá. Se pedir visita, eu vou mandar. Eu vou estar ali o tempo todo, vou orar. Agora, eu não vou nunca concordar com o que está errado. Está errado, está errado. A prática a gente vai bater. Não é? Vai bater. Aí a pessoa não quer aceitar isso. Quer dizer, as pessoas se confundem um pouco. Exatamente. E aí, essa confusão, a preocupação minha é que essa confusão parece que está entrando dentro da igreja. Aí o próprio pastor está ficando confuso com isso. Exatamente. Então você vê alguns pastores mais recentes, mais novos, levantados há poucos anos, quando tudo tem de uns 20 anos para cá, as coisas foram virando, de cabeça para baixo. Né? Então, esses pastores mais recentes, você vê umas pregações estranhas, né? Quer dizer... Eles usam até a palavra, né? O amor tudo suporta. Aí acha que pode. De tudo. Quer dizer, Deus é amor, então por amor ele aceita tudo. E a gente vê claramente que o pecado separa a gente de Deus. Então a gente está tentando salvar e a pessoa não aceita porque a gente está falando a verdade, aí algumas até ficam tristes, sai da igreja e tudo. O pastor Jaime sempre até cita, né? Respeitar não é concordar, né? Podemos usar também, usar para o amor, né? Amar não é concordar. Né? E até mesmo o amor,
como diz lá em Hebreus, né? O pai repreende e corrige, né? O filho é quem ama. Sim. O amor corrige. Sim, né? O verdade. amor não vai concordar com o erro. Verdade. Isso me leva para a próxima pergunta. Por que Deus enviou o dilúvio? Mas é De forte. vez em quando alguém pergunta isso. Por que Deus enviou o dilúvio quando sabia que o pecado continuaria após esse acontecimento? Por que Deus fez isso? Eu quero saber. Eu quero que vocês me expliquem hoje aqui. Por que Deus enviou o dilúvio se ele sabia que depois o pecado iria continuar? Ele sabe de tudo, é onisciente. Vamos lá. Quem quer me explicar isso primeiro? Primeiro, assim, eu entendo assim, a Bíblia diz que ninguém entende a mente de Deus, não tem como a gente distinguir a mente de Deus, né? Mas, pelo acontecido, né, foi uma maneira, foi um plano de Deus, né, para tentar resgatar a sua criação, né? Eu creio dessa maneira, que ele tentou resgatar a obra da sua criação que estava se perdendo, né? Sim, mas ele sabia que ele é onisciente. Sim. Então ele sabia que depois o homem se perderia novamente. Então por que não deixou seguir vida que segue? Por que decidiu acabar com tudo? Então era melhor nem voltar, ele não salvaria o Noé e a família, né? Eu acho que ele... Acabaria tudo logo. A Bíblia diz que ele achou graça, né? Em Noé, né? E salvou ele e a família. Então Deus, eu acho que ele tinha uma expectativa Sim. de que o homem voltasse, né? Voltasse para ele, voltasse a praticar as obras para as quais ele criou. E aí, pastor Wilson, também quero ouvir do senhor essa pergunta, essa resposta aí. É forte, porque- meu pastor. Eu Muito quero- forte. eu Eu quero- acredito que Deus, ele está sempre acreditando, né, no ser humano. Acredito que ele não coloca assim em pauta sempre a sua onisciência, que senão ele nem criaria, né, o homem, né? Nem criaria o homem. Então ele está sempre agindo dessa forma. E ali foi para poder haver realmente uma restauração, né? Através dessa situação, né? Da destruição, aqueles que iam pegar ali como uma lição, como um ensinamento, que como diz até aqui em Gênesis, né? 6:5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então viu que o coração do homem estava tomado pela maldade e viu graça em Noé. Não, esse aqui tem um coração puro. Foi o único naquela época. único. Por incrível que pareça. O único que Deus olhou e falou assim, esse vale a pena Esse salvar. vale a pena. Assim, eu concordo em parte com vocês, no sentido assim de que realmente ele cria o dilúvio e salva o Noé, porque o Noé foi o único, né? Isso. Ele era justo, o único justo que ele viu ali para salvar e continuar a obra dele. Sim. Mas eu penso que o Velho Testamento, o passado, é reflexo do que a gente tem no Novo hoje, né? Aliás, o Novo é reflexo do que a gente viu no passado. E tanto que Jesus fala que a volta dele agora vai ser da mesma forma. Semelhante. Quando os homens estiverem como estavam os homens nos tempos do Noé, né? E ali se casando, se dando em casamento, quando eles menos esperarem, eu estou voltando. Jesus fala isso em Mateus 24, no versículo 37 até o 39, ele vai falar isso. Ele fala assim, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora, eu entendo que a pergunta é, por que Deus fez sabendo que o homem ia pecar novamente? A gente vai sempre voltar no livre-arbítrio, pastores, porque, assim, Deus ele tem essa expectativa que o pastor falou, esse pensamento de que o homem pode melhorar em algum momento. Deus sabe de todas as coisas, mas ele não criou robôs realmente. Ele criou pessoas, imagem e semelhança dele. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, somos pessoas pensantes, seres humanos pensantes que podem se arrepender. Sim. Podem voltar atrás, né? E aí Deus passou a bola pra gente, irmão. Quando Jesus morre na cruz, eu costumo brincar lá na igreja, né? Todo mundo sabe que eu gosto de futebol, então...
Quando Jesus morre na cruz, ressuscita e sobe, e se assenta à destra do Pai, e completa a obra da cruz, ele passa a bola para a gente e fala, agora é com vocês, vai fazer o gol ou vai brincar? É com vocês. Então, a bola passou para o ser humano. Jesus passou para a gente, entendeu? Então, a vontade dele é que a gente tome atitudes corretas. E a gente é livre para fazer as escolhas. Os homens fazem suas escolhas. Então, mais uma vez, ele está fazendo, no meu ponto de vista, tá? Mais uma vez, está fazendo o seguinte, vou destruir a minha criação, vou deixar o Noé, porque realmente não é justo eu destruir o Noé também, porque ele é justo, o único justo no meio de toda a humanidade na época. Exatamente. Vou deixar ele, vou refazer a humanidade com ele e, mais uma vez, vou dar oportunidade para o homem fazer suas escolhas. Então, ele tem a consciência, mas também tem a consciência de que ele criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem precisa aprender a fazer escolhas. Nós estamos do jeito que estamos por escolhas dos homens. Sim. Você vê aí coisas estranhas acontecendo e a gente sofrendo porque ganância, olho grande, um monte de coisa acontecendo. Agora a gente está chegando perto das eleições, nunca se viu tanta obra. É verdade. Nunca se viu tanta obra. A gente está anos esperando a obra que de repente aparece do nada. Do nada. Quer dizer, o homem tem essas mazelas, sabe? E a gente não é mais bobo, a gente está vendo a coisa acontecer. Né? E aí, os homens fazem suas escolhas. Aí depois querem falar, Deus é onisciente, Deus é onipresente, ele podia ter mudado, ele deixou você para você fazer a diferença. É verdade. Entendeu? Então, eu penso desse jeito. Sim. Eu penso assim, eu creio que ele insiste em permitir, insiste, não estou falando no bom sentido, que a maior criação dele, que somos nós, seja capaz de escolher a coisa certa. Então, se eu posso... A gente falou de natureza, né? Isso. Se eu posso cortar uma árvore para fazer o que eu tenho que fazer, por que eu estou cortando 10? Se eu já entendi que aquele gás todo que as empresas jogam no ar estão acabando com a camada de ozônio, estão criando um monte de coisas, maremotos, terremotos, tudo que está acontecendo aí. Vocês sabem que todo mundo sabe, o tratado foi feito há muito tempo atrás e continuam jogando esse monte de fumaça preta no ar. É a escolha do homem, da ganância do homem. Deus tem a ciência? Tem. Ele tem o conhecimento? Tem. Mas ele deixou a gente com capacidade de escolha. Exatamente. Por isso ele fala, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Não é isso? A bênção. Lembra disso? Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para viver, para ter vida. Para que você vive. Escolhe a vida. Ele dá a dica. Agora, o homem está escolhendo tudo que faz parte de morte, só coisa ruim, e a gente vai sofrendo. Até quem é do bem termina sofrendo com isso. Termina sofrendo. Eu penso desse jeito. Sim, pastor. A gente concorda um pouco. Eu acho que um pouquinho do senhor, um pouquinho dele, um pouquinho de mim, a gente tem fechando. Né? Porque até também ainda tem para a gente a vinda de Jesus, né? A promessa da vida eterna. Se a gente for levar para isso, mas Deus sabe que o homem ia pecar de novo. E será que na vida eterna, a Bíblia diz que lá não haverá pecado, né? Então, agora a vida eterna, acho que é a última chance que Deus está dando para o homem de ele não sofrer mais. Porque Deus enviou o dilúvio quando sabia que o pecado continuaria por esse acontecimento, depois desse acontecimento. Pelo mesmo motivo que ele vai mandar fogo. Exatamente. Que agora é com fogo, não é com água mais. E mesmo assim, o homem sabendo disso, sendo pregado em tudo quanto é lugar, vários programas falando isso, como esse está falando agora, e tem gente que não quer se consertar com Deus. É verdade. E quando o fogo chegar, vai chegar como o dia de hoje, normal. Foi assim, você viu o texto que eu li? Ninguém esperava, estava todo lá bebendo, farreando, dançando, se prostituindo, casando, se dando em casa, trabalhando e vê água, bum, acabou. E não é interessante que quando a porta da arca fechou, aí que eles viram a seriedade. Por fora. Não foi Noé que fechou, não. Foi Noé, foi Deus que fechou por fora. Aí já era tarde demais. A vinda de Jesus. E é bom lembrar que até a arca não tinha chovido ainda. Nunca tinha. Então, quando ele olhou para o céu e viu a chuva cair, aí viu que ele estava falando a verdade. A gente está falando. Quando o fogo começou a descer, aí vai, poxa, o pastor Jesus estava falando a verdade naquele programa, por que eu não me converti naquele dia? Já era. Já era, a porta se abriu, a gente já passou, a porta já fechou, Jesus é a porta, e a pessoa vai ser
Ah, meu pai do céu, só em pensar nisso aí. Misericórdia. Como Não que pode. a gente Poxa, sempre brinca, Deus né? me defenda, né? A gente brinca lá em casa assim, Deus me defenda. Ah, vocês lembram que eu falo isso? Lá em casa, eu e minha esposa, a gente sempre fala. Graças a Deus. Vamos pro último agora. Os animais cometem pecados? Isso aqui é fácil, rápido. E aí, os animais cometem pecado? Não, são irracionais. São né? irracionais. Não né? comete, de maneira Nem tem nenhuma. espírito, tem só alma. Espírito, é só alma. Né? Não tem pecado nos Eles animais. têm até a inteligência, né, que a gente vê que eles têm a capacidade de aprender, raciocinar, Sim, sim. mas Não comete pecado. O animal não comete pecado, pelo amor de Deus. Isso aqui é só para agradar quem ama os animais. Eu entendi, produção, eu entendi. É para agradar os defensores dos animais. Eu amo os animais também, tenho a minha cachorrinha lá em casa, então... a minha cachorrinha não cometeu pecado nenhum. Vou perguntar ela quando chegar em casa. Tá bom? Vou perguntar ela. Bom, a gente agora, pastores, nós vamos ao quadro Opinião. E hoje, nas ruas, a gente foi perguntar como lidar com o pecado. Essa eu quero ouvir. Vamos ao quadro Opinião. Em primeiro, ir diante de Deus. Falar, Deus, fiz, errei, estou aqui e não quero mais cometer esse pecado. É por esse caminho, que a própria palavra relata que Jesus é caminho, é verdade, a vida. Sem Ele, meu amor, nós não podemos fazer nada. E temos que pedir ajuda a Ele, socorro a Ele. E Ele está sempre presente ao nosso caminho. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou testemunha viva, que o pecado não leva ninguém a nada, nada, nada. Só o sangue de Jesus que nos purifica, nos santifica e por esse caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Pedir perdão a Deus quando pecar. Que é constante, né? O ser humano tem isso, não adianta. Não basta as ações, não. Pensou, já está pecando. É evitar ele, não concluir, não passar longe do pecado. Eu acho isso, que a gente não pode entrar nele, porque para sair depois é difícil. Só Jesus mesmo na causa. Então a gente evita ele. Ir pro joelho pedir perdão a ele, que ele salva, porque nós somos pecador. Às vezes na hora que já vê a pessoa não está vigiando, cai no pecado. Mas cai no pecado, vai pro joelho de fé e coração e pedir o perdão, que ele nos perdoa. É buscar a presença de Deus, nos dizermos os atos cometidos, né, a prática que foi cometida, pedir perdão e um auxílio, mais fortalecimento para que não venhamos repeti-lo, né? Acredito que seja dessa melhor forma. E aí, pastores, qual seria, então, a melhor forma de lidar com os pecados? Bem, eu prefiro usar a palavra de Deus, né? Como sempre, a nossa base. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado e o maligno não toca. Então, é necessário nascer de Deus para que o pecado, ele pode até bater a porta, mas ele não encontra lugar. A melhor maneira de lidar com o pecado é nascer de novo. Então. Nascer de novo. Graças a Deus. Ô, meu pastor, sempre pedir a ajuda de Jesus, né? Que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sim. Então, diante de uma grande tentação, é Se alguém clamar, pode ensinar ele, ensinar, né? ajudar ele. Porque ele foi tentado em tudo e não pecou. Não pecou. Que coisa, hein? Glória a Deus. Nós vamos agora ao X da questão. Bom, o X da questão de hoje é 1 João 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, ele é fiel e é justo quando você decide se arrepender e confessar seus pecados. Eu entendo, então, que você deve reconhecer que é pecador, confessar que pecou e abandonar esse pecado. Essa trindade aqui de reconhecer, confessar e abandonar, eu chamo isso de santificação. Quando você reconhece, confessa e abandona, você começa a santificar-se. E ali você vai ver que o pecado não vai ganhar mais força, como o pastor falou, e o maligno não vai lhe tocar mais, como o pastor Wilson também falou aqui, e nós vamos assim aprender a lidar com o pecado e vencer o pecado no nome de Jesus. É assim que vamos dizer assim, que essa é o X da questão de hoje, né? Guarde 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, nós estamos chegando ao final de mais uma Conexão e hoje eu estive aqui com o pastor Wilson Lira, o nosso pastor lá de Catumbi. Pastor, primeiro foi um prazer, seus horários, endereço, para que o povo possa te procurar lá no nome de Cristo. Maravilha, meu pastor, foi uma honra.
Catumbi, Travessa Marieta, 28, bem ali em frente à entrada do túnel Santa Bárbara, nesse grande domingo, às 8, 15 e 18 horas. Vai ser uma honra te receber. Deus te abençoe. Graças a Deus. Pastor Felipe Castro, o senhor que está ali junto com o nosso pastor Felipe, do MERC, aqui na Taquara. Endereço e horário, por favor. Boa tarde, pastor Ednilson. Primeiramente, foi uma honra também poder estar sendo usado aqui para esclarecer a muitas pessoas. E qualquer dúvida, o nosso endereço aqui na Taquara MERC é Estrada dos Bandeirantes, número 1000. E nós temos aqui, principalmente domingo, nós ensinamos bastante sobre isso. Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, sobre o pecado, então nós também falamos sobre isso e temos nossos cultos às 9 da manhã, 10h30, também às 15 e às 18 horas. Estrada dos Bandeirantes, número 1000, aguardamos vocês em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, eu estou na Rua Coronel Tamarindo 2030, em frente à estação de trem de Bangu, ali aguardando você, todo domingo, 7, 9, meia, 15 e 18 horas. Tem sido muito especial os domingos. Vem com toda a sua família e eu quero te ensinar um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá certo? Bom, o nosso Conexão fica por aqui e eu creio que te abençoou bastante. Até o próximo Conexão.